Hoje nós vamos conhecer a história do maior profeta que já existiu, o único que falava com Deus face a face e o único que viu Deus ainda que pelas costas, o grande Moisés. Moisés foi o homem escolhido por Deus para liderar o povo de Israel em sua libertação da escravidão no Egito. A história de Moisés na Bíblia está registrada entre os livros de Êxodo e Deuteronômio. Moisés é considerado o principal personagem bíblico do Antigo Testamento. Ele foi o legislador por meio do qual Deus constituiu os hebreus como nação e os conduziu até os limites da terra prometida. Moisés é reconhecido como autor dos 5 primeiros livros da Bíblia. Quem foi Moisés na Bíblia? Moisés era descendente da tribo de Levi, do clã de Coate. Alguns estudiosos defendem que ele era filho de Joquebed e Arão. Outros acreditam que ele foi apenas um descendente desse casal, ou seja, um filho da casa de Arão. De qualquer forma, o nome dos pais de Moisés não aparece no texto bíblico que descreve a história do seu nascimento e de sua infância. Êxodo 2, do versículo 6 ao 20, e Números 26 e 59. O significado do nome Moisés é incerto, pois não se sabe com exatidão sua origem. Alguns acreditam que esse nome seja de origem semita, no hebraico Moshe, que significa tirado para fora, conforme Êxodo 2:10. Outros entendem que esse nome seja de origem egípcia, talvez derivado de Mose, que significa é nascido. Toda essa discussão acontece porque também não se sabe ao certo quem deu esse nome ao menino. Provavelmente foi a princesa egípcia que lhe deu o nome de Moisés. Porém, existe alguma possibilidade de sua própria mãe, que serviu como sua ama, ter lhe dado esse nome. Êxodo 2:10. O nascimento e a vida de Moisés no Egito. A história do nascimento de Moisés é bastante conhecida. Quando ele nasceu no Egito, havia uma ordem de Faraó de que todo menino hebreu fosse lançado no rio. Todavia, seus pais desafiaram esse decreto e esconderam o menino. Mais tarde, eles o colocaram no rio dentro de um cesto de junco vedado com piche. Êxodo 2, versículo 3. Quando a filha de Faraó foi ao rio se banhar, viu o cesto que flutuava e se afeiçoou ao menino. A irmã de Moisés, que vigiava o cesto, muito provavelmente Miriam, viu quando a princesa o pegou. Então, rapidamente, ela se ofereceu para arrumar alguém que pudesse criá-lo como babá. Nesse caso, a mulher escolhida foi sua própria mãe biológica. Quando o menino alcançou certa idade, ele foi levado à filha de Faraó e passou a viver na corte egípcia. Não se sabe muita coisa sobre como foi a vida de Moisés no Egito. Tudo o que se sabe é que ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Atos, capítulo 7, versículo 22. Quando já era um homem adulto, Moisés demonstrou se importar com o seu povo de origem. Ao defender um hebreu que estava sendo espancado, ele acabou matando o agressor egípcio. Moisés pensou que ninguém havia visto o que ele fez, mas no outro dia, ao tentar intervir na discussão entre 2 hebreus, um deles lhe acusou de assassinato. Êxodo 2, do versículo 11 ao 14. Moisés foge para Midian e se casa. Quando Faraó soube o que Moisés havia feito, procurou matá-lo. No entanto, Moisés fugiu em direção ao deserto do Sinai e se estabeleceu em Midian. Foi em Midian que ele ajudou e protegeu as filhas de Reuel, também chamado de Jetro. Moisés acabou se casando com uma das filhas desse homem, Zipora.
Com ela, Moisés teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Êxodo 2:22 e 18:4. Ele também passou a cuidar do rebanho de seu sogro nas proximidades de Horebe, na península do Sinai. Foi quando estava sendo pastor de ovelhas que Deus se revelou a Moisés e o convocou para liderar o povo de Israel em sua libertação do Egito. Ele estava cuidando do rebanho no deserto quando viu uma sarça ardente. Sarça é um arbusto. A palavra sarça traduz o termo hebraico sené, uma palavra que aparece apenas 2 vezes na Bíblia, ambas referindo-se ao episódio da convocação de Moisés. Êxodo 3, do versículo 2 ao 4 e Deuteronômio 33, versículo 16. A Bíblia diz que, em um dado momento, o anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo no meio desta sarça. Quando Moisés olhou para a sarça, ele percebeu que ela ardia, mas não se consumia. Aquele fato curioso chamou a sua atenção e ele foi em direção à sarça para averiguar por que ela não se queimava. Quando Moisés se aproximou para poder contemplar mais de perto a sarça ardente, Deus, do meio da sarça, o chamou pelo nome e lhe ordenou que tirasse as sandálias dos pés, porque o lugar em que ele estava era santo. Êxodo 3, versículo 5. Então, ele se revelou a Moisés como sendo o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ao ouvir tais palavras, Moisés compreendeu que se tratava de uma autorrevelação do próprio Deus e escondeu o rosto, pois temeu olhar para Deus. Algumas pessoas ficam em dúvida sobre a expressão utilizada em Êxodo 3, versículo 2, que indica que o anjo do Senhor foi quem apareceu no meio da sarça ardente. A questão é que essa expressão no Antigo Testamento muitas vezes significa uma manifestação especial do próprio Deus, ou seja, uma manifestação visível da divindade chamada na teologia de teofania. Assim, os estudiosos geralmente concordam que trata-se de uma aparição do Filho, a segunda pessoa da Trindade, que revela o Deus invisível. João 1:18. Na sequência, Deus falou com Moisés dizendo que estava atento à aflição do povo de Israel sob a opressão dos egípcios e lhe anunciou que iria libertá-lo e conduzi-lo à terra prometida e que Moisés havia sido escolhido para liderar aquele povo. Êxodo 3, do versículo 5 ao 10. Através daquele evento miraculoso, Moisés conheceu o Deus santo e vivo. Ele mostrou-se um tanto quanto relutante a retornar ao Egito. Porém, ele recebeu de Deus a garantia de sua presença como sinal de que ele havia sido enviado pelo Todo-Poderoso, cujo nome é Eu Sou o que Sou. Êxodo 3, do versículo 13 ao 15. Moisés também alegou não ser eloquente ao falar. Por isso, Deus permitiu que Arão, seu irmão, servisse como seu porta-voz, declarando a mensagem dada pelo Senhor a ele. Êxodo 4, 14, 16. Depois de um longo embate entre Deus e Moisés, Moisés sempre dando desculpas, tentando convencer Deus que ele não era a pessoa ideal, o Senhor finalmente consegue convencer Moisés de que era ele que iria acompanhá-lo, que era ele que iria capacitá-lo. Moisés precisava mudar o seu pensamento a respeito de si próprio, talvez por causa do fracasso dos longos anos no deserto, de ter perdido a posição de filho de Faraó.
Enfim, por tantas coisas que lhe aconteceram, Moisés não conseguia enxergar em si mesmo a capacidade de uma missão tão grandiosa. Porém, o Senhor lhe assegurou que iria com ele e assim ele iria triunfar.